Olá pessoal, eu sou o Michael, agente comunitário de saúde, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a prevenção de doenças crônicas, que é um desafio global de saúde pública e onde o agente comunitário de saúde desempenha um papel essencial nesse cenário. Então, bora pro vídeo. Então, antes da gente iniciar o vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações para ficar por dentro de todos os lançamentos de novos vídeos que a gente tiver aqui no canal. Então vamos começar com a conceituação básica então de o que são doenças crônicas. Bom, doenças crônicas então a gente pode dizer que são como diabetes, hipertensão arterial, a famosa pressão alta, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, e elas representam um ônus significativo para a saúde pública. Elas geralmente têm uma progressão lenta e duradoura, impactando assim de forma negativa a qualidade de vida e aumentando os custos do sistema de saúde e propriamente os custos que as pessoas desembolsam para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. E então o ACS, como um conhecedor da comunidade, ele desempenha um papel fundamental então na compreensão das dinâmicas locais relacionadas a essas doenças, né? Então, isso inclui fatores de risco específico, padrões de comportamento, características socioeconômicas que influenciem a incidência e a prevalência desse tipo de doença crônica na comunidade. Então, o papel do ACS é ficar atento e observando e orientando e conscientizando os seus pacientes sobre essas doenças, como elas se originam, fatores de risco e esses aspectos, e lidando a questão depois com o tratamento pós-diagnóstico. Então a gente vai fazer um apanhado aqui de várias informações sobre esses fatores que a gente elencou. Então, um dos principais então seria a questão de identificação de fatores de riscos. Então o ACS realiza um trabalho proativo na identificação desses fatores de risco das doenças crônicas. Então isso envolve a coleta de dados sobre hábitos alimentares, atividade física, histórico familiar, exposição a substâncias nocivas e outros determinantes de saúde. E isso a gente consegue essas informações através das visitas domiciliares e intervenções regulares junto com a comunidade. Então o agente tem esse papel dele ser capaz de mapear os fatores de risco de uma maneira personalizada, permitindo uma interferência mais, uma intervenção mais específica e direcionada. O que a gente pode perceber então? Que os fatores de riscos, um dos que a gente mais percebe, que a gente comentou, é a questão dos hábitos alimentares. Quando a gente visita a casa dos nossos pacientes, muitas vezes quando eles estão fazendo controle de pressão porque acha que pode estar alterado, né? O médico recomenda que se faça um controle de 7 a 10 dias alternado entre dias e horários para se fazer a aferição da pressão arterial. Eles acreditam muitas vezes que isso pode aparecer do nada, mas a grande questão é que não surgem especificamente do nada. Você tem um histórico por trás do surgimento daquela questão, seja do próprio diabetes ou da própria pressão arterial, a hipertensão. Existem pacientes que relatam que, mas eu não consumo tanto açúcar, né? Eu evito o consumo de açúcar, mas aí a gente vai tendo contato maior com eles, a gente vai entendendo que muitas vezes o passado deles foi onde teve o maior contato com essa questão. Teve um senhor uma vez que comentou que ele quase nem ingere açúcar atualmente, bem, muito pouco açúcar que ele usa, mas que na infância, na adolescência e até um período de meia-idade, ele adorava comer doces. A satisfação dele era pegar uma tigela de doces, esses pudim e outras sobremesas que a gente tem, e comer ela em algumas horas, ou em uma hora. Então, quer dizer, não é um hábito atual que vai criar essa condição de fatores de risco. É uma exposição a hábitos negativos ao longo de muito tempo. Alimentação desde criança, também ao longo da fase adulta, jovem adulta, questões de riscos familiares, né? Características familiares, por exemplo, famílias que têm problemas crônicos de hipertensão. Então, há um histórico na própria família, mesmo que a pessoa tenha cuidados
em relação à alimentação, atividades físicas e outras coisas, a sua família já tem esse histórico. Então a gente sempre fica atento a esse tipo de fatores de risco e vai controlando, vai orientando a prática de atividade física, que é excelente para controlar essas questões, a alimentação, que é uma dessas, e a gente vai fazendo esse controlezinho. Outra coisa que a gente observa bastante, que é uma questão de educação e conscientização. Tá? Isso porque a educação é uma ferramenta poderosa, então, para essa parte de prevenção de doenças crônicas, e o ACS, então, ele é um facilitador dessa transformação educacional. O agente de saúde, ele fornece informações claras sobre os riscos associados a determinados comportamentos, a importância da detecção do precoce e a implementação de práticas saudáveis. A gente também contribui então para combater mitos e equívocos em relação às doenças crônicas, promovendo uma compreensão realística e positiva sobre o controle dessas condições. Então, o que a gente estimula são a promoção de estilos de vida mais saudáveis. Isso é um dos pilares fundamentais para evitar a questão de doenças crônicas. Claro que a gente vai levar muito em conta diversos fatores para começar a elencar isso, porque a gente não pode cobrar de uma família que tem determinados custos e dificuldades financeiras que ele tenha uma alimentação 100% saudável, porque a gente sabe que a alimentação saudável não é barata, né? Ela normalmente vem com um valor agregado, seja por questão de ser orgânica, por questão de ser mais difícil de cultivar, ou todos os outros processos que envolvem a isso, mas a gente tenta pelo menos uma forma inicial de amenizar algum tipo em relação à prática de atividades físicas, a questão de redução de comportamento de risco, como o tabagismo, né, e o consumo de álcool, que são dois fatores, se não primordiais, mas um dos fatores que a gente observa para a questão de agravo de doenças crônicas, né. O fumo e a bebida alcoólica são uma dessas portas de acesso também às doenças crônicas. Então o agente ele não apenas transmite informações, mas também ele colabora com a comunidade na criação de ambientes que favoreçam escolhas saudáveis. Como a gente tem num dos vídeos aqui do canal, a gente já falou sobre a realização de atividades físicas por um grupo de caminhada, né? A gente já teve um grupo de tabagismo na própria UBS, depois com a pandemia acabou se perdendo, né? Teríamos ou poderíamos também fazer grupos em relação à bebida alcoólica, né? Os alcoólicos anônimos, ou encaminhar para algum órgão que atue com essa função. Então são questões que a gente vai realizando, conscientizando a população, né? Ensinando e conscientizando eles em relação a esses riscos. E uma das principais coisas que a gente pode fazer é fazer um rastreamento e uma detecção precoce. Então, onde o ACS desempenha um papel central no rastreamento e na detecção precoce então, de doenças crônicas. E aqui, muito mais pela questão da realização de exames regulares, tá? Como a questão de aferição de pressão, verificação de glicose e outros indicadores, onde a gente contribui para essa identificação. Principalmente agora, pessoal, que a gente pode, com a formação técnica que o Ministério da Saúde está propondo a dar a todos os agentes comunitários de saúde, que a gente teve na primeira turma do programa Mais Saúde com a gente, onde a gente aprendeu a realizar esse tipo de aferição de pressão e teste de glicemia. A gente, claro, que uma questão que vai travar muito isso é a questão dos recursos, né? Os aparelhos para fazer os testes e as próprias fitas do controle do HGT, que até hoje a gente não sabe como é que vai funcionar, porque alguns lugares, algumas cidades ainda não receberam ou não efetuaram a compra dos kits. Inclusive, a minha cidade aqui ainda não tem nenhuma resolução ou informação sobre os kits, né? Que a gente ia receber os kits de verificação de pressão e de teste de glicemia. Então, é uma coisa que dificulta um pouquinho o trabalho, mas justamente quando tudo entrar nos eixos, vai ser uma questão de que esse curso técnico que a gente recebeu, ele vai ser fundamental justamente para essa questão de descobrir essas doenças crônicas de forma mais precoce. Por que isso é importante? Porque essa intervenção e descoberta, ela proporciona
pro próprio paciente uma condição um pouco melhor de já começar a tratar essa questão toda da doença crônica que ele está adquirindo. Então isso facilita um pouquinho a questão da própria saúde dele. E outra questão importante também que a gente tem que relembrar é que quando uma pessoa está em processo de diagnóstico ou já teve o diagnóstico, é sempre relembrar a importância do acesso dessa pessoa a serviços de saúde, seja através de uma conversa com a ACS ou uma visita ao BS para conversar com o médico, participação de grupos de hipertensos, diabéticos, que a gente inclusive tem aqui na nossa unidade, que ele é dividido por equipe e realizado uma vez por semana para cada equipe, onde a gente tem palestras e informações sobre todo esse processo das doenças crônicas, mas também é por uma questão de informação e continuação do tratamento que é proposto para essa pessoa, porque muitas vezes as pessoas pensam, não, eu vou precisar retomar remédio para o resto da vida e eu não quero fazer isso. Aí toma por um tempo, começa a se sentir melhor e para o tratamento, né? Desiste do tratamento. Então esse acesso ao serviço de saúde ele é importante também por causa disso, para sempre manter esse reforço de que a pessoa necessita seguir com os cuidados dela, né? Uma questão também que a gente pode relatar é uma questão de suporte, né, tanto para a pessoa como para a família, tá? A gente sabe que doenças crônicas elas não afetam apenas a questão do corpo físico, né? Elas têm implementações emocionais e sociais significativas, muitas vezes na vida das pessoas. Então, a CS está ali para prestar um suporte emocional à comunidade, fornecendo informações sobre os impactos que a doença pode causar, orientações sobre recursos e apoios disponíveis para aquela pessoa, para a família, promovendo a criação de grupos de apoio dentro da própria comunidade, onde indivíduos podem compartilhar experiências, estratégias de enfrentamento e uma rede de suporte, basicamente. O que acontece? Muitas vezes quando a pessoa ela recebe um diagnóstico de diabetes, hipertensão, a pessoa tem hábitos que para ela são muito importantes ou estão enraizados já na vida dela, que são difíceis de se desfazer. Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, então aqui a gente tem um hábito, né, pelo menos a maioria das pessoas tem o hábito de o uso do chimarrão, né, que é o uso da erva mate, e essa questão que esse produto ele contém derivados de cafeína e o consumo dele pode ocorrer uma elevação da pressão arterial. Então, muitas vezes, quando uma pessoa do Rio Grande do Sul tem esse diagnóstico de hipertensão, uma das primeiras coisas que eles perguntam é se ele vai ter que parar de tomar chimarrão, porque normalmente o médico ou alguma pessoa já orientou ele que o consumo do chimarrão faz aumentar a pressão. Então, a primeira coisa que eles perguntam é se eles vão ter que parar com o chimarrão, né? Então, aqui se coloca essa questão de suporte, então, que a gente faz, que a gente orienta, que num primeiro momento, se ela conseguir evitar, seria importante, até para controlar a questão da pressão e tudo, depois, quem sabe, retomando conforme a orientação do próprio médico, né? Nunca fazer por conta, mas sempre com a orientação do médico. Então, são questões que a gente vai colocando que esse suporte, né? E o monitoramento que a gente vai fazendo com os pacientes. Outra questão é o pessoal que tem diagnóstico de diabetes, e tem aquele hábito que pós o almoço, o consumo de uma bala, de um chocolate, de uma sobremesa e todas as outras questões de consumo de açúcar, né? No próprio café também as pessoas gostam de colocar um açúcar, aí elas ficam meio em dúvida se tem que trocar, se não precisa, não. Então a gente vai dando esse suporte e conscientizando eles de que vai ser um processo longo, mas não é um processo, um processo longo na questão de que ele vai ter que adaptar algumas coisas do dia a dia dele, mas que não é um processo que vai interromper as atividades que ele pode fazer. É alguma coisa que ele vai aprender a conviver com isso e tratar da melhor forma possível. Então a gente tem também, muito ligado a essa questão do suporte, um monitoramento a longo prazo, onde a prevenção dessas doenças crônicas é uma jornada contínua. Não é algo que, eu descobri, eu tratei, passou. Não, infelizmente não é assim. A gente tem que ser
uma constância nesse tratamento. Então, um dos papéis do ACS, um dos principais papéis que o ACS desempenha é esse monitoramento a longo prazo, onde a gente realiza aquelas visitas regulares à casa do paciente e verifica ele, como ele está, a aderência dele aos planos de cuidado, seja lá o médico que cria a listinha ali de atividades e coisas que o paciente precisa fazer, ou próprio colaboração entre o ACS e o paciente, onde a gente normalmente estipula algumas metas, por exemplo, questão de fumo. Eu já fiz com uma paciente, a gente fez um acordo de que a cada visita que eu fazia à casa dela, ela ia começar um processo de redução do consumo de cigarros. Ela fumava mais de uma carteira de cigarros por dia e a gente foi acordando, a cada vez que eu visitar, aquele mês, aquela semana ou aquele mês, a gente vai reduzindo uma quantidade significativa de cigarros. Tá? Por exemplo, se fumava uma carteira por dia, tentar diminuir para uma carteira, depois uma diminuição gradual, porque a gente entende que muitas vezes uma retirada brusca, né, do hábito que a pessoa tem, acaba que pode causar mais malefícios do que benefícios. Aquela pessoa pode entrar em abstinência e depois, quando retornar com muito mais voracidade do que antes. Então são estratégias que podem ser criadas, né, tanto pela equipe médica como com o ACS e o próprio paciente, e esse acompanhamento de longo prazo, então ele vai contribuir para o controle dessas doenças crônicas já existentes e também evitar a progressão dessas condições já pré-existentes e um agravo dessas condições, porque muitas vezes se um paciente é diagnosticado com alguma enfermidade crônica e ele não passa a tratar ela, seja por questão de consumo de medicação ou mudança de estilos de vida, ele infelizmente vai estar acelerando um processo de agravamento da sua saúde, que futuramente pode ocasionar problemas sérios de saúde ou infelizmente até o óbito. Então a gente vai criando esse monitoramento ao longo prazo e também cria um acompanhamento e monitoramento da vida pós-diálogo. A questão tem que continuar para o futuro. Então, acho que como a gente pode perceber, é uma colaboração muito grande que tem entre o ACS, outros profissionais de saúde e os próprios pacientes, né, para criar uma rede de prevenção a essas doenças crônicas. A gente também então tem alguns desafios e perspectivas para o futuro, né? Então, o trabalho do ACS na prevenção de doenças crônicas enfrenta alguns desafios, como a resistência a mudanças de hábitos, né? Às vezes o paciente não quer aderir a tratamento ou mudança de hábito, dificuldades muitas vezes de recurso, tanto dos poderes públicos para fazer campanhas e orientação, como também do próprio paciente, né? Porque às vezes mudanças de hábitos alimentares, principalmente, desempenham um gasto a mais que a pessoa possa ter. E talvez ela não tenha como realizar essa mudança de hábito rapidamente, né? Então, são desafios que a gente tem, mas sempre a gente cria essas condições de transformações ao longo do tempo, né? Criando esse vínculo da atenção primária com o paciente. Então a gente vai jogando e criando estratégias para seguir ajudando cada um desses pacientes e as suas condições. Então a gente vai chegando na parte final do vídeo, onde a gente pode concluir então que a atuação do agente comunitário de saúde na prevenção de doenças crônicas, ele não é apenas uma tarefa profissional, né? Ele pode-se dizer que ele é uma missão de transformação, onde o agente não apenas fornece informações, mas ele também capacita a própria comunidade a tomar controle da sua saúde, promovendo mudanças positivas nos hábitos de vida, acesso a cuidados de saúde, na compreensão do que são doenças crônicas, a forma de tratar. Então, o ACS é verdadeiramente um agente de transformação, moldando não apenas a saúde física, mas também aquela questão mental e social da comunidade a que ele atua. Toda essa questão de uma nova readequação a pessoas que têm esse diagnóstico, querendo ou não, é uma transformação que ela vai passar ou não, né? Fica mais a critério do próprio paciente se ele resolve passar por essa transformação ou não, mas a gente está sempre ali para dar um apoio e um incentivo para que ele possa seguir.
que ele seja resiliente em todo o processo dele, mas que ao longo da vida dele ele tenha uma vida mais saudável. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi isso e até a próxima.